Imagine que você está sentado em uma mesa de café com estranhos e todos parecem perfeitamente normais, mas seu instinto, aquele sinal sutil na base da nuca, sussurra que algo está errado. Você já sentiu que está cercado por pessoas que não conhece, mas precisa confiar nelas para sobreviver a um dia comum? Talvez você ainda não tenha percebido, mas essa é a premissa que move não apenas o submundo do crime, mas também as engrenagens da sua própria vida cotidiana. Quando Quentin Tarantino apresentou ao mundo um grupo de homens conhecidos apenas por cores, ele não estava apenas filmando um assalto que deu errado. Ele estava expondo a anatomia da paranoia. Imagine a cena. Um galpão abandonado, luzes fluorescentes piscando, o som metálico de uma respiração ofegante e personagens como o Sr. Branco e o Sr. Laranja tentando entender quem, entre eles, é o traidor. No momento em que um grupo é formado por interesses comuns, surge um fenômeno psicológico chamado coesão de grupo baseada em utilidade. A utilidade é o cimento que mantém as pessoas juntas enquanto tudo vai bem. Mas no instante em que o perigo surge, esse cimento se quebra. Por que então insistimos em depositar nossa confiança em quem mal conhecemos? A resposta reside em um mecanismo de defesa chamado projeção de autoridade. Queremos acreditar que, se a pessoa está no mesmo time que nós, ela compartilha dos mesmos valores, do mesmo código de conduta. É um atalho mental. Presumimos que o outro é um espelho de nossas intenções. Mas, em Cães de Aluguel, esse espelho se estilhaça repetidamente. Considere o Sr. Branco um homem que se vê como um mentor, alguém que acredita na lealdade como um valor absoluto. A psicologia aqui nos mostra que ele sofre do viés de confirmação. Ele escolhe ignorar os sinais de alerta sobre o Sr. Laranja porque, intelectualmente, ele precisa acreditar que sua intuição sobre o caráter alheio é infalível. Quando você confia em alguém que acaba de conhecer ou em alguém que mantém uma fachada rígida, você não está vendo a pessoa real, mas a projeção das qualidades que você deseja ou precisa encontrar nela. É um jogo perigoso, onde o cérebro prefere a ilusão de segurança à realidade da vulnerabilidade. O medo do isolamento é tão profundo em nós que preferimos ser traídos por um aliado do que enfrentar a solidão de um ambiente hostil sem proteção alguma. Naquele galpão, a paranoia atinge níveis insuportáveis porque a comunicação é filtrada pelo desespero. O comportamento humano, sob estresse extremo, desativa as áreas do cérebro responsáveis pela empatia e pelo pensamento crítico. Entramos em um modo de sobrevivência onde o outro deixa de ser um indivíduo complexo e passa a ser apenas uma ameaça ou uma solução. Quantas vezes no seu dia a dia você não reagiu de forma defensiva a um colega de trabalho ou a um conhecido apenas porque se sentiu acuado por uma pressão externa? A dinâmica de Cães de Aluguel é uma lente de aumento para o que acontece em escritórios, reuniões familiares ou relacionamentos instáveis. A falta de transparência cria vácuos. E o cérebro humano, incapaz de tolerar incertezas, preenche esses vácuos com histórias de traição ou de conspiração. A tragédia do Sr. Branco é a tragédia do cérebro humano que insiste em criar sentido onde só existe o caos. A traição, no contexto, não é apenas um ato de quebra de contrato, é o choque de realidade que desfaz a identidade de quem foi enganado. Quando o Sr. Branco finalmente descobre a verdade sobre o Sr. Laranja, ele não perde apenas um parceiro, ele perde a justificativa para sua própria conduta moral. Psicologicamente, a traição de alguém em quem confiamos profundamente causa um trauma que altera nossa química cerebral, elevando os níveis de cortisol e diminuindo nossa capacidade de estabelecer vínculos futuros. É por isso que, após uma decepção, tendemos a fechar os punhos emocionais, tornando-nos cínicos.
O desafio, portanto, não é parar de confiar, mas entender o custo dessa confiança. A confiança não deve ser um salto de fé cego, mas um movimento medido, onde observamos o comportamento e não apenas as palavras ou a posição social das pessoas. Muitos de nós passamos a vida tentando evitar o olhar do traidor, mas raramente paramos para analisar por que nossa mente busca inconscientemente situações de risco. Existe um conceito na psicologia chamado repetição compulsiva, onde tendemos a procurar cenários que nos tragam desconforto emocional semelhante aos dramas que vivemos no passado, na tentativa inconsciente de resolvê-los. O Sr. Branco confia no Sr. Laranja porque, no fundo, ele precisa de uma causa, precisa de alguém que valide sua própria existência como um homem honrado. Se ele não confiasse, ele seria apenas um criminoso comum, sem propósito. Ao projetar sua honra no outro, ele se sente protegido. Isso lhe parece familiar? Quantas vezes você já se colocou em uma situação onde sabia lá no fundo que as coisas poderiam dar errado, mas seguiu em frente porque o papel de vítima ou de salvador era mais confortável do que a verdade nua e crua? A genialidade de observar a mente humana através da lente de um filme como Cães de Aluguel está justamente em ver que a traição quase nunca é uma surpresa total. Ela é o clímax de uma série de pequenas desonestidades que escolhemos ignorar. Cada mentira, cada omissão, cada desvio de comportamento é um tijolo na construção da traição final. O Sr. Laranja carrega consigo o segredo de quem realmente é, e essa dualidade cria uma tensão magnética. Na vida real, não guardamos segredos tão extremos, mas escondemos nossas fragilidades e medos por trás de máscaras de competência ou indiferença. O problema é que quando escondemos quem somos, atraímos pessoas que também estão escondidas. A autenticidade é o único antídoto real para a paranoia, pois é impossível trair quem já conhece suas luzes e suas sombras. Observe as pausas, o silêncio entre os diálogos, a maneira como eles olham uns para os outros. A linguagem corporal entrega o que a voz tenta esconder. Em nossas vidas, a confiança que depositamos nos outros é muitas vezes baseada na nossa própria incapacidade de lidar com a ambiguidade. Queremos respostas claras. Ele é bom ou mau? Ele é amigo ou inimigo? O mundo, no entanto, é uma escala de cinza. E é nessa zona cinzenta que a psicologia nos convida a habitar. Aceitar que as pessoas são mutáveis, que as intenções mudam conforme as circunstâncias e que ninguém, absolutamente ninguém, pode ser totalmente conhecido, não é um convite ao pessimismo, mas sim ao realismo estratégico. É a liberdade de não precisar carregar o peso de expectativas irreais sobre os ombros de quem quer que seja. Ao fecharmos o ciclo dessa reflexão sobre o submundo de Tarantino, percebemos que o Sr. Branco e seus companheiros são, na verdade, espelhos de nossos próprios conflitos internos. A traição que tanto tememos é muitas vezes o resultado da nossa própria falha em definir limites claros. A confiança é um ativo, não um presente que se distribui sem critérios. Ela deve ser conquistada, testada e, acima de tudo, acompanhada de uma vigilância gentil, não da paranoia que corrói, mas da percepção que protege. A mente humana é uma máquina extraordinária de criar significados. Mas quando esses significados nos levam a ignorar o que está diante dos nossos olhos, ela se torna nossa maior armadilha. Você já notou que, quanto mais tentamos forçar uma relação de confiança em um ambiente tóxico, mais rápido a traição se concretiza? Isso acontece porque a tensão cria expectativas que nenhuma pessoa normal consegue sustentar. É um ciclo que precisamos quebrar se quisermos saúde emocional. Em vez de perguntar por que as pessoas nos traem, talvez devêssemos perguntar: que parte de mim insiste em confiar sem perguntar, sem verificar, sem ver?
A resposta para essa pergunta é a chave que abre a porta para uma vida mais autêntica e menos reativa. Se este conteúdo ajudou você a enxergar suas relações de uma nova forma, não deixe o aprendizado parar por aqui. A psicologia é um músculo que precisa ser exercitado diariamente. Para continuar transformando a sua percepção e dominando as ferramentas da sua própria mente, inscreva-se no canal Mundo Mental, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa reflexão. A verdadeira mudança acontece quando entendemos os padrões que nos aprisionam. Deixe nos comentários qual foi a situação em que sua intuição tentou te avisar, mas você decidiu ignorar em nome da confiança. Vamos debater essa experiência. Lembre-se, o autoconhecimento é a única forma de garantir que no filme da sua vida você seja o roteirista e não apenas um personagem caminhando para uma armadilha previsível. Mantenha sua mente atenta, seus limites firmes e sua curiosidade sempre desperta. Até o próximo vídeo, onde continuaremos desvendando os mistérios que definem quem você é e como você se conecta com o mundo ao seu redor.